Olá, fono amigo! É muito bom estar de volta para mais uma temporada do Vozeando. Eu me chamo Akira Lima e, juntamente com Caio Robson e Ana Fernandes, faço parte da monitoria de voz do Departamento de Fonoaudiologia da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, UFRN. Bom, este projeto super especial é orientado pela professora doutora Larissa Siqueira. Bom, e neste primeiro episódio da nossa terceira temporada, estamos recebendo uma convidada muito importante para falarmos sobre a atuação do fonoaudiólogo com cantores de axé e outros ritmos. Não só esse trabalho durante o ano, mas principalmente no carnaval. O Brasil é um país gigante, coberto de belezas naturais e com muita cultura extremamente rica e também variada. Os gêneros musicais que nascem e banham o Brasil também compõem toda essa beleza. Pois bem, conhecido como o país do carnaval, vemos o axé como um dos ritmos mais presentes nessa festividade, tendo sua origem na Bahia e levando a ela todos os anos milhares de pessoas para festejar o carnaval juntos. Bom, no episódio de hoje falaremos sobre a atuação fonoaudiológica em voz profissional no axé e outros ritmos musicais. Como é o trabalho com cantores, verdadeiros atletas da voz que são atuantes nessa cultura, nessa festividade? É sobre isso que vamos saber agora. A nossa convidada de hoje se chama Emily Rocha. Ela é doutoranda no programa de pós-graduação em modelos de decisão e saúde pela Universidade Federal da Paraíba, mestre em saúde e ambiente e trabalho pela PPG-CETA, mestre em Saúde e Ambiente e Trabalho pela PPG-SAT da Universidade Federal da Bahia, especialista em voz pelo Conselho Federal de Fonoaudiologia, Vocalogist pela University of Iowa e The National Center for Voice and Speech, Vocal Coach pela New York Vocal Coaching, pós-graduando em Análise Acústica Forense pela Unileia, graduando em Bacharelado em Fonoaudiologia pela Universidade do Estado da Bahia, professora pela Universidade Estadual da Bahia, UNEP Salvador. Também ministra módulos em cursos de especialização e aperfeiçoamento no Centro de Pós-Graduação, Pesquisa e Extensão da Faculdade Novo Horizonte, relacionados à área de voz cantada. Realiza cursos, palestras, supervisões e workshops na área de voz clínica e voz profissional. Apresenta vasta experiência clínica em voz não artística e voz artística, inclusive na preparação vocal de cantores de alta performance. E, além disso, realiza consultoria e assessoria em voz profissional. Atua também na área de cabeça e pescoço, disfagia mecânica. Atualmente é vice-coordenadora do Comitê de Voz Profissional da Sociedade Brasileira de Fonoaudiologia e foi conselheira suplente do Conselho Regional de Fonoaudiologia, 4ª Região. O Brasil é um país gigante, coberto de belezas naturais e com muita cultura extremamente rica e também variada. Os gêneros musicais que nascem e banham o Brasil também compõem toda essa beleza. Pois bem, conhecido como o país do carnaval, vemos o axé como um dos ritmos mais presentes nessa festividade, tendo sua origem na Bahia e levando a ela todos os anos milhares de pessoas para festejar o carnaval juntos. Bom, no episódio de hoje falaremos sobre a atuação fonoaudiológica em voz profissional no axé e outros ritmos musicais. Como é o trabalho com cantores, verdadeiros atletas da voz que são atuantes nessa cultura, nessa festividade? É sobre isso que vamos saber agora. Certo. Então eu quero começar agradecendo, Emily, por você ter topado esse convite. É um prazer enorme ter você aqui. Nós estamos muito felizes. E a gente vai iniciar esse papo muito gostoso, né? Sobre voz profissional, sobre esse ritmo, o axé, falar um pouquinho da nossa atuação como fono. E aí eu quero começar realmente agradecendo a sua disponibilidade para estar contribuindo aqui com o nosso podcast. Ah, uma honra. Muito obrigada pelo convite. Gostaria de agradecer a vocês, a La Voz aí do Rio Grande do Norte. A gente tem uma La Voz aqui também na Bahia. Eu acho que a gente tem que juntar essas forças. Isso é extremamente importante. Gostaria de agradecer a Larissa, professora Larissa Cerqueira, uma pessoa maravilhosa, é, uma colega
sensacional. Então, para mim é uma honra estar aqui com vocês. Vamos nessa. Então vamos lá. Todo atleta precisa de um preparo para exercer sua função, o seu trabalho. Seja ele um jogador de futebol, um nadador, um ginasta e dentre outros. Quando falamos sobre cantores de alta performance, sabemos que eles são atletas da voz e também necessitam desse preparo. Com isso, gostaríamos de saber como é o trabalho fonoaudiológico com cantores de axé. Existe algum trabalho específico que é exigido por esse gênero musical? Então, conforme você mesmo falou, né? A gente está falando, quando a gente fala dos cantores de axé, a gente está falando realmente de atletas vocais. Pensando em todo um contexto musical e cultural brasileiro, a gente pode falar que os cantores de axé, eles foram os pioneiros, mundialmente falando, a aumentar a maratona, né, vocal durante os festejos, né? O Carnaval de Salvador é considerado o maior carnaval de rua do mundo. E é onde os cantores cantam mais tempo. A gente tem aqui em Salvador dois circuitos. Um circuito que é o Barrondina, que pode durar entre 3 horas e meia de 3 horas e meia a 8 horas cantando. A gente tem um circuito aqui, que é o circuito tradicional, que é o circuito da Avenida, que pode durar até 12 horas. Então, tudo começou, né, há anos e anos atrás, com a Daniela Mercury, e muitos outros, né, o Bel Marques, e eu digo Daniela Mercury, que ela que criou, digamos assim, criou entre aspas, o circuito Barrondina, né? Antes o circuito era muito mais na avenida, que era um circuito maior. Então, esses trios que são caminhões adaptados, eles estão um atrás do outro e tinham blocos enormes de mais de 1.000 pessoas. Então, consequentemente, por serem caminhões, esses caminhões quebram. Acontece alguma coisa e de repente tem um engarrafamento de caminhão. Enfim, esse engarrafamento fez com que esses atletas, né, esses cantores, passassem a cantar cada vez mais e mais e mais. E o que é que a gente observou? A gente observou, na realidade, uma adaptação laríngea, porque isso não acontece em nenhum lugar do mundo, né? A gente pode observar que eles conseguem cantar de quinta a quinta, dando um intervalo pequenininho, eu estou dizendo quinta a quinta, na realidade, de quinta a quarta, né, que seria a quarta-feira de cinzas, dando esse intervalo pequeno, e aí já começa um pós-carnaval, porque a gente também tem um pós-carnaval aqui em Porto Seguro, que é forte. Então, todos saem daqui de Salvador e todos vão para Porto Seguro. Além disso, a gente também tem o fenômeno dos camarotes, que também ocupou toda essa avenida. Então, a gente tem trio mais camarote. Então, consequentemente, esses atletas vocais, eles cantam no trio, depois eles se deslocam para os camarotes e eles cantam mais 1 hora e meia. Em geral, o show do camarote 1 hora e meia é o show normal, né, de palco. E o que é que a gente observou? Que a gente precisava realmente de um protocolo que fizesse com que essa longevidade vocal ela fosse alcançada, porque eles cantam dessa forma todo o carnaval, mas também existiam as micaretas fora de época. E as micaretas também eram muito fortes. Então a gente tinha o Precaju, que eram 3, 4 horas na avenida, a gente tinha o Fortal, a gente tinha o Carnatal. Hoje a gente observa muitos circuitos indoors, que na realidade esses circuitos duram cerca de 2 horas, no máximo 3, mas antes também eram, né, maratonas intensas. Então, especificamente, a gente precisa condicionar a laringe desses cantores. E esses cantores, eles dançam também. Então, cantar e dançar ao mesmo tempo exige um condicionamento duplo. É um condicionamento corporal e um condicionamento vocal. Então, consequentemente, o trabalho com esses cantores é um trabalho realmente diferente de um cantor, digamos assim, de pop, por exemplo, que canta em geral 1 hora e meia, no máximo 2, que tem shows mais espaçados, porque o cantor de axé, e aí entra também os cantores de pagode baiano, porque eles entram também, então, o Harmonia do Samba, o Léo Santana, atualmente, né, o Parangolé, eles entram também nesse meio. A gente aqui separa, né, o pagode do axé em termos de ritmo, mas a maratona é o mesmo, é o mesmo tipo de condicionamento. Eles estão durante um ano inteiro fazendo isso, um ano inteiro, definitivamente. E se a gente for pensar também, os outros cantores de alta performance, como por exemplo, sertanejos, também fazem isso. Então a gente precisa condicionar esses cantores, e esse condicionamento não começa no carnaval, a gente não pode começar no carnaval. Esse condicionamento ele inicia um ano antes, digamos assim. E assim, o verão da gente inicia no Réveillon. Então, a partir do dia 28 de dezembro até o carnaval, é uma maratona intensa. O verão é intenso. Então, muitas vezes o cantor tem show de segunda a segunda.
Às vezes vai em casa 2 ou 3 dias durante a semana e volta de novo para a estrada. Então pega um ônibus, pega um avião. Muitas vezes agora tem os navios. Então tem todo também uma modificação de espaço físico, né, de ambiente em termos de canto, que também faz com que a gente tenha que adaptar esses cantores. Então a gente faz um condicionamento, a gente precisa condicionar essa voz para que não se desenvolva nenhuma alteração vocal, ou se já desenvolveu, para que a gente mantenha essa voz com a melhor qualidade possível, para que eles aguentem o rojão. Porque o carnaval só é o fechamento do verão. Carnaval é o ápice e o fechamento. Mas é onde eles utilizam mais a voz. Então, por exemplo, esse carnaval é um carnaval sufocante para todos, porque foi um carnaval curto, muito curto, emendou muita coisa. Aqui em Salvador a gente tem as festas populares, a gente tem o Iemanjá, a gente tem o Bonfim, e tudo isso tem festa. Então, por a gente ter um verão muito curto, o carnaval ser no início de fevereiro, emendou definitivamente. Então, praticamente ninguém teve descanso. Ninguém teve descanso. Então, a gente precisa de um condicionamento anterior, né, que não é somente um condicionamento do verão, mas um condicionamento ao longo do tempo, né, com exercícios, eles fazem exercício, eles muitas vezes, na maioria das vezes, eles têm um fono que acompanha eles todo o show para conseguir aguentar. Durante o carnaval, a gente está definitivamente com ele antes, durante e depois. Então, os exercícios são realizados antes, durante e depois. Durante, sim. Então, vai ter um momentozinho ali no trio elétrico que a gente vai descer, a gente vai fazer uma mobilização vocal para a gente aumentar esse punch vocal e essa voz vai voltar com a melhor elasticidade, melhor brilho, melhor mobilidade e menos rouquidão e menos cansaço. Porque à medida que o tempo vai passando, à medida que chega no domingo, na segunda de carnaval, essa voz vai ficando cansada. Porque também tem a privação do sono, tem a questão de comer diferente. No carnaval você não pode comer qualquer coisa, você não pode ter uma dor de barriga, por exemplo. Então tem que ser tudo regradinho, né? Tem que ter muito carboidrato, muito carboidrato, mas ao mesmo tempo tem que ter muito descanso, mas eles não têm esse descanso, muitas vezes até pela ansiedade. Então, esse condicionamento vocal, ele continua, ele começa durante o ano, durante o verão, ele é intensificado, na maioria das vezes o fonoaudiólogo, ele segue com o cantor durante o verão todo, e no carnaval é imprescindível. E uma parceria lógica com o otorrino. A gente precisa do otorrino, a gente precisa ter esse suporte do otorrino para qualquer emergência, tá? Então, basicamente, a gente faz isso. Então, um condicionamento muscular. Vamos lá, continuando, né? A ansiedade está frequentemente presente na vida das pessoas que lidam com o público, né? Então, sabemos que para uma boa performance, ela é imprescindível que o corpo, mente e voz estejam em perfeito equilíbrio. No caso dos cantores de axé, existe alta complexidade de shows, como você mesmo falou, na qual eles precisam lidar com o público, com a plateia, e nesses momentos, os cantores muitas vezes lidam com episódios de ansiedade, um misto de sentimentos. Então, dessa forma, dentro da sua experiência, quais são as estratégias usadas para promover uma boa performance vocal mediante esses fatores psicológicos? Então, a ansiedade, ela está presente sempre, mas existem momentos mais que são potencializadores, posso dizer assim. Então, por exemplo, uma gravação de um audiovisual, né? Antigamente DVD, atualmente audiovisual. Ou uma participação com um determinado artista em um evento especial, ou até mesmo justamente o carnaval. Então, são momentos bem críticos nos quais a ansiedade, ela é potencializada, porque aquele cantor que entra no palco e diz, eu tô tranquilo, ele já perdeu o tesão de cantar. Todos têm antes de cantar, eles ficam eufóricos, não, vamos começar. Muitas vezes ficam impacientes, então isso é natural no cantor, tá? Então o que é que a gente tem que fazer enquanto fonoaudiólogos? A gente tem que estar ali dando aquele suporte, aquele apoio e acalmando, né? Porque a gente também está ali para isso. Então muitas vezes também, nesses períodos de ansiedade, a dissonia aparece. Então, eles tensionam a região laríngea, e aí, consequentemente, aparece uma voz mais rouca, uma voz mais soprosa. Tem determinadas notas que eles dizem, meu Deus do céu, eu não vou conseguir alcançar, não estou conseguindo alcançar. E eu sempre consigo, justamente por causa de uma tensão. Então, é nesses momentos que a gente tem que entrar, acalmá-los e dizer assim, olha, a sua voz está aí. Vamos fazer nossos exercícios e a gente vai conseguir atingir o que você quer, porque a voz está aí. É a tensão que está te consumindo, é a ansiedade. Então, vamos tentar nos acalmar. É lógico também que muitas vezes eu solicito, inclusive, que eles tenham um massoterapeuta, que façam massagem. Eu acho que isso daí é imprescindível. A gente utiliza também, a gente faz também exercícios respiratórios, que na maioria das vezes também acalmam, ajudam eles a se acalmar,
né? A oxigenar muito mais o cérebro, a pensar de maneira mais, digamos assim, mais calma, menos eufórica, e aí, consequentemente, eles vão colocando as coisas no lugar, eles vão vendo que as coisas estão todas certas, que a equipe está toda organizada, e que a voz está ali, e que vai sair, tá? Mas é incrível como esses momentos, eles são realmente bem impactantes para eles, e que, consequentemente, a gente vê um impacto vocal. Inclusive, como eu falei, com relação à rouquidão, com relação à soprosidade, muitas vezes eles aparecem por causa dessa tensão que eles ficam. Eles ficam numa ansiedade, muitas vezes o sono também. Essa ansiedade faz com que eles não durmam bem e, consequentemente, por não dormir bem, eles não descansam a voz. E aí essa voz também já vem fadigada. E aí eu vou para os exercícios vocais, né? Faço bastante exercício vocal, a voz sobe, a voz abre, né? Que eles falam assim, a minha voz abriu, então ela está pronta. E aí naqueles pontos mais críticos, que eles ficam mais inseguros, aí a gente, né, bate ali, ok, vamos para aquele ponto mais crítico, aquela música que você acha que você não está conseguindo atingir a nota, vamos ali. Então, eu fico ali insistindo com eles, por meio de exercícios vocais, eles conseguem encaixar a voz, se acalmam e entram. Mas é definitivamente uma terapia que a gente faz com eles. Enquanto fonoaudiólogos, a gente também faz isso. A gente precisa acalmá-los, a gente precisa dizer, olha, eu tô aqui e sua voz está aí. Então, não se preocupe que vai dar certo. Tá tudo certo, o palco tá bom, a galera tá ali super animada, só basta você entrar e arrasar. Então, é dar esse suporte para eles. Dando continuidade às perguntas, vamos para a próxima. É Uhum. notório que cada cantor possui a sua singularidade na música, né? Muitas vezes essa singularidade acaba se tornando a sua marca registrada, seja um bordão ou seja um ajuste vocal inadequado, que caso seja utilizado muitas vezes, causará algum tipo de lesão, né? Prejudicando o desempenho e qualidade vocal do cantor. No axé, por se tratar de um ritmo musical que demanda muito envolvimento do artista com o público, essa última prática acaba se tornando bastante rotineira. Desse modo, como a fonoaudiologia atua em relação a esses ajustes vocais inadequados, sem apagar a marca registrada do cantor? Uhum. Excelente pergunta. E, de fato, o axé é um estilo musical que demanda comando, né? E esse comando faz com que muitas vezes eles criem justamente esses bordões, esses gritos de guerra, e que a gente diz assim, não tem como a gente dizer assim, olha, você tem que parar de fazer, porque é a marca registrada deles, né? Então, por exemplo, eu trabalho com chão de harmonia, o quem é muito marcante nele, né? Então, e ele faz gritando, né? Outros no grito, sai do chão. Muitas vezes é isso, entendeu? Então tem vários gritos e várias expressões de comando que são utilizados por esses cantores e que são marcas registradas que a gente tem que administrar por meio de técnica. Então, aprender a técnica vocal e principalmente suporte respiratório. Na maioria das vezes, eles solicitam muito ataque vocal brusco, muito atrito de prega vocal. Então, consequentemente, se a gente tem um suporte respiratório, a gente tem a utilização dessa respiração costa-diafragmática abdominal, a gente minimiza os riscos aqui. E o que, que a gente pode fazer também? A gente pode fazer acordos. Então, por exemplo, no carnaval, você tem 7 dias seguidos. Você está na avenida, né, durante todos os 7 dias, pelo menos 13, 14 vezes. Então, você não pode fazer isso toda hora. Vamos fazer acordos. Olha, quando você estiver no trio, como o trio, por exemplo, da Rondina, geralmente, ele é longo, né, comparado com o camarote. Então, vamos ver determinados pontos, né, para que você faça isso, né? A gente tenta negociar, porque se ficar fazendo isso, quando chegar no meio do carnaval, você vai embora. Porque é atrito demais na prega vocal. É como se você estivesse batendo uma palma muito forte, né? E aí você pode causar até hemorragia de prega vocal. Se você ficar repetindo, 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 são gritos, né? Você pode ocasionar o aparecimento de um pólipo. O pólipo é uma lesão de um atrito vocal, né? Bem grande. Então a gente precisa é, orientá-los, falar que existe um risco, porque eles estão dias cantando seguidamente, durante horas, e fazer isso sempre pode ocasionar alguma coisa muito grave, inclusive hemorragia de prega vocal. E hemorragia significa parar de cantar. Então, isso meio que já assusta eles. E isso daí não é mentira, porque isso realmente pode acontecer. Então, a gente negocia. Então, durante o percurso, você vai falar tantas vezes em tais pontos. No camarote, só fale num camarote que realmente você observe que tem uma necessidade. Se a galera já está muito agitada,
se segure e deixe a galera levar. A gente pede muitas vezes, inclusive, que eles coloquem para que eles façam com que o público faça, né? Repita com ele, não é nem que repita, mas faça, né? Emita essa marca registrada deles, porque eles sabem, o público deles sabe as marcas registradas dele. Então, ó, coloca o microfone para o público fazer. Então, essa negociação é extremamente importante para que a gente economize a voz e que a gente proteja também essa voz. E, consequentemente, também a gente não tira essa marca registrada, porque é deles, né? É importante para eles. Inclusive, a mídia muitas vezes conhece eles por causa disso. Então, é importante que a gente mantenha, mas com moderação. A gente tem que fazer negociação. Vamos administrar isso e quando é que a gente vai falar. Então, muitas vezes, até às vezes eu peço, olha, grava no estúdio, e aí, nos momentos que você quiser exagerar, pede para o tecladista ou para o diretor musical apertar lá o sample para aparecer, digamos assim, o seu bordão. E aí a gente economiza entre o que foi gravado no estúdio e o que ele vai fazer. Não é sempre que ele vai fazer, ou que eles vão fazer. Mas a gente tem essa negociação também. Perfeito. Emily, dando prosseguimento, a gente sabe que Uhum, o Brasil é conhecido por ser o país do carnaval, né? É uma festa muito celebrada aqui no nosso país. E é uma festa popular tão conhecida por tantas pessoas, recheada de ritmos, estilos, né? Com formas de comemorar e se curtir de formas tão distintas. Mas dentro desses a gente não pode esquecer do axé, né? A gente tem um carnaval gigante em Salvador que uhum. contempla esse gênero. E ele é um gênero musical que surgiu na Bahia, faz um enorme sucesso. E diante disso, eu gostaria de saber como é o trabalho fonoaudiológico com cantores de axé e também de outros ritmos musicais durante o carnaval, né? Enquanto eles Uhum. estão nessas maratonas de show, fazendo esse exercício e aí trabalhando diariamente, constantemente, várias vezes por dia. Isso. Então, conforme eu falei, durante o ano a gente condiciona. Quando chega no verão, a gente precisa estar com eles. Muito, a gente precisa muito estar com eles. Então, a gente tenta ficar o maior tempo possível, ou melhor, o maior número de shows possíveis durante o verão. E, consequentemente, no carnaval, isso é imprescindível, tá? Então, o que é que a gente faz? Em geral, durante o verão, que também é muito intenso, a gente está com eles, a gente sabe que eles precisam descansar, a gente pode ficar fazendo exercício direto, porque eles têm uma maratona também grande no verão. Então, em geral, na minha atuação, eu faço um pré-aquecimento para que esse pré-aquecimento ele sirva já de suporte, por exemplo, para aquele momento pré-show. Então, ele vai dar uma entrevista e aí, geralmente, os jornalistas, né, os blogueiros, os influencers, eles pedem, dá uma palhinha. Então, ali ele já está meio que pré-aquecido. Então, eu vou estar ali aquecendo aquele artista, pré-aquecendo. Então, eu pré-aqueço aquela voz para que ele esteja preparado para receber a imprensa, porque é voz falada, e também muitas vezes eles pedem as palhinhas, né? As canjas. E muitas vezes essa voz cantada. E aí depois a gente parte para o aquecimento vocal. Esse aquecimento vocal, em geral, né, que a gente sempre fala nos livros, gira em torno de 15 minutos. Muitas vezes, quando eles estão com edema, porque eles estão numa maratona intensa, esse aquecimento vocal ele vai ser maior do que 15 minutos. Então, é diferente de determinados outros estilos, né? A gente vai precisar de mais tempo para fazer com que a gente drene esse edema e aí, consequentemente, essa voz abra, né? E suba, a gente consiga essa elasticidade máxima e ele consiga cantar de maneira eficiente, porque o cantor de axé, ele canta alto, tá? A frequência, o pitch é lá em cima e intensidade forte. Ele segue o ritmo da percussão, com muito ataque vocal brusco. Então, consequentemente, a gente precisa, muitas vezes, de um aquecimento vocal muito mais intenso e mais extenso do que 15 minutos. No carnaval nem se fala. Então, durante o carnaval, principalmente quando chega mais ou menos na metade do carnaval, que a gente começa aqui na quinta-feira, né? A gente começa na quinta-feira. Na realidade, a gente tem um pré-carnaval em Salvador, que é na semana antes do carnaval, que já tem frio na rua. Então, a gente tem um pré-carnaval, que a gente já considera o carnaval e depois vem o carnaval. Então, por exemplo, o pré-carnaval da gente foi na segunda-feira e na terça-feira, a gente só descansou na quarta-feira. E na quinta-feira já começou o carnaval. Entendeu? Então, foi mais ou menos assim. Então, durante o carnaval, mobiliza-se. Então, eu faço uma mobilização no hotel, na casa deles, né? Enfim, aí eles vão, se alimentam. Muitas vezes eu utilizo um laser, tá? Para a gente conseguir
diminuir edema, então para melhorar a performance. E aí a gente vai para a van, mais exercício na van, mais exercício na van, e aí eles no camarim recebem imprensa, recebem fãs, né, dão as entrevistas, e aí vem o aquecimento. No aquecimento, toma ali a fazer exercício. Exercício, exercício, exercício. Por isso que eu digo, muitas vezes o aquecimento do cantor de trio, na maioria das vezes, é muito maior do que 15 minutos. Então a gente precisa fazer esse aquecimento vocal. E aí, durante o percurso, tem determinados pontos que eles já sabem. Eu sinalizo e muitas vezes eles recebem no teleprompter, no TP, né? Esse é o momento de descer. E aí a gente põe ou o back ou algum músico da banda para cantar, tá? Que saiba cantar, eles cantam 2 ou 3 músicas, a gente desce e a gente faz uma mobilização, né? Com o nebulizador. O nebulizador, ele tá sempre presente junto com esses cantores para que umidifique, né, superficialmente essa mucosa e eles tenham uma mucosa mais livre para vibrar. Então a gente está ali, está fazendo exercício, muito de mobilização, né, para que ele suba essa voz, ela esteja continue com brilho. Tá? Muitas vezes a gente faz 2 vezes, tudo depende da quantidade de tempo que a gente está nesse percurso, tá? E aí sobe para cantar. Se precisar, desce de novo, e aí o backing e o próprio músico, outro músico canta. Ou muitas vezes eles têm convidados, então a gente deixa o convidado lá e a gente vai para o camarim, a gente começa a fazer exercícios. Acabou o show, se ainda tem um outro show que a gente chama de casadinha, como por exemplo no camarote, não desaquece a voz. A gente só mobiliza. Então, eu mobilizo mais ou menos uma oitava. Então, eu faço exercício de vibração, bastante exercício de vibração. E aí, quando chega no camarim, ele vai receber de novo imprensa no camarote, vai receber fãs, aquece de novo e canta. E o desaquecimento é no final de tudo. Então, todas as vezes que tem casadinha, não desaquece no meio. Porque para essa voz subir de novo, para a gente conseguir atingir aquele agudo e aquela voz brilhante, a gente vai precisar de muito tempo e a gente não vai ter esse tempo. Então, a gente não desaquece entre 2 shows, tá? A gente faz só a mobilização e aí aquece de novo e aí canta de novo. Depois acabou de cantar, aí na maioria das vezes tem muitos que eu faço, outros não, porque tudo depende, porque isso também tem muito a ver com sensibilidade do cantor. Eu faço o desaquecimento e faço também a crioterapia. E aí depois da crioterapia eles vão tomar banho e vão dormir. E aí no dia seguinte dormem o máximo possível. Então a gente faz todo um cronograma, inclusive de sono. Olha, tal dia você tem que dormir de tal dia a tal dia. Acordou, dorme de novo. Fecha o olho e vai dormir. Entendeu? Porque eles estão muitas vezes tão ansiosos que eles acordam antes, né? Eufórico, volta para dormir, se acalma, volta para dormir. Aí eles voltam para dormir, porque a gente precisa, né, fazer com que essas fibras elas se regenerem, porque a gente está tratando de músculo, mucosa e músculo. E ainda tem o edema, né? Então, na maioria das vezes eu vou mais cedo, a gente drena, drena, depois faz pré-aquecimento na van, e aí aquecimento, mobiliza no meio do trio elétrico, acabou o show, se tem outro, mobiliza de novo, aquece de novo, vai para o outro show e só no final que desaquece. Então é mais ou menos esse esquema e é todo dia. Então, na maioria das vezes, eles não fazem exercício tipo, ah, não, acordei, vou fazer exercício de fonoaudiologia no meio do carnaval. Não, eles vão fazer com a gente, porque já é uma demanda vocal muito grande. Entendeu? É diferente, por exemplo, ao longo do ano, que eles têm a semana mais tranquila, só trabalhando no final de semana. Durante o carnaval, não tem como fazer isso. Então, o trabalho é realmente, a maratona é nesse percurso de carnaval mesmo, né? Durante esse período todo. Entendi, Emily. É realmente uma maratona para você também, né? E para toda a equipe. Sim. Envolve tudo. Cantores de axé, né? Eles dançam e fazem performance enquanto cantam. Então, dessa forma, eles realizam diferentes ajustes vocais e fonatórios que variam muito de canção para canção, além de usar também a voz falada para poder interagir com o público. Para que isso possa acontecer, eles precisam de um bom controle respiratório, afinal, nem todo mundo aguenta cantar, dançar e falar ao mesmo tempo. Nesse sentido, como é feito o trabalho respiratório com esses cantores? Uhum. Então, a respiração é um trabalho que a gente tem que fazer ao longo do tempo. Então, a gente tem que estar sempre lembrando. Então, eu iniciei com o cantor, a primeira coisa que eu vou observar é o tipo respiratório e o modo respiratório. Se essa respiração está aqui nessa região torácica superior, eu vou ter que baixar essa respiração. Eu já começo por aí. Então, eu vou fazer exercícios com relação à propriocepção, para a gente fazer com que eles percebam essa região, né, de cintura, de diafragma, de região
costo abdominal, e a gente comece a acionar esses músculos, porque são esses músculos que vão ajudar nesse suporte e diminuir todo o atrito em região de faringe. Então, eu inicio com propriocepção e fricativas surdas, então com S, com F, com X, e aí de acordo com a dificuldade, o S é o mais fácil, o F é o segundo e o X é o último, porque o X ele solta muito mais ar, e a gente vai aumentando inicialmente essa capacidade respiratória. Depois que aumenta essa capacidade respiratória, ao mesmo tempo também já estou fazendo exercícios vocais com eles. Então, nesses exercícios vocais, eu vou sempre lembrando: olha o suporte respiratório, olha como é que você tem que acionar o diafragma, olha que nessas regiões mais agudas, quando a gente sobe, você vai ter que acionar ainda mais sua região abdominal. Então, a partir desse momento, eu já vou conscientizando e automatizando essa respiração. Então, o corpo já começa a ser condicionado com essa, digamos assim, não é nova, porque na realidade a gente já nasce com ela. Então, a gente, né, nessa euforia, né, desde criança, de querer falar primeiro e de, né, competição, e a gente termina subindo essa respiração. Então, na realidade, eles vão buscar naquelas caixinhas, né, de Piaget, né, essa respiração que a gente já tinha, que a gente já nasceu com ela. Então, a gente vai retomar essa respiração e automatizar de novo essa respiração. Aí, a partir do momento que eles começam a automatizar, e aí, consequentemente, a gente vai juntar a dança com o canto. Então, eu não gosto, não utilizo o jump, não curto também essa questão de você correr cantando. Para mim é algo que é muito risco, muito mais risco do que benefício, até porque o cantor, ele não canta correndo, e ele não canta pulando direto, como ele está no jump, são momentos específicos. Então, na realidade, eu vou para a música do repertório dele mesmo. Então, vamos lá. Quais são as músicas do repertório que você está cantando? Ok, massa. Nesse momento, você vai deixar o público cantar e aí você vai dançar. No momento de pular, não coloca o microfone, não canta ao mesmo tempo. Respira. Então, essa coordenação pneumofônica também durante o canto é extremamente importante e a gente tem que treinar, a gente precisa treinar. Então, existem os momentos certos, assim como, por exemplo, na gravação. Então, na gravação em estúdio, eles sabem que tem um momento que tem que respirar. Muitas vezes é um momento curtinho, bem pequenininho, tá? Mas aí a gente pega, ó, ok, vamos treinar. Aqui nesse momento a gente vai treinar. E da mesma forma com relação à dança. Então, a gente está dançando, tem momentos que eles vão parar, eles vão conseguir respirar e cantar tranquilamente, tem momentos que é um pouco mais agitado. E aí tem que ter o controle respiratório, né? E o controle também desse microfone, para que esse microfone não fuja, né? Não esteja distante da cavidade oral e essa voz ela desapareça, ou muitas vezes tenham quebras, porque muitas vezes tem quebras justamente porque não respirou. E aí eu lembro sempre também deles, a base é importante. Então, quando a gente tem uma base com relação ao quadril, tá? E os membros inferiores, a gente tem muito mais suporte do diafragma. Então, quando eles dançarem, eles sempre pararem para respirar e lembrarem de uma base. Então, aos pés em base. Não parar em pés com os pés fechados ou os pés cruzados. Então, por exemplo, nos momentos de agudos, tentar, no momento da dança, ser justamente esse momento que eles estão com a base. Não que eles estão em pontas do pé, ou que eles estão girando. Então, a gente vai organizando a dança e a respiração, tá? De acordo com essa coreografia. E aí, consequentemente, ele não vai ter problema, não vai passar aperto, tá? Uma coisa também que é engraçado quando a gente fala de respiração, nesses momentos de ansiedade, a respiração toda sobe. Então fica todo mundo eufórico, respirando por aqui, e aí a gente vê a respiração super ofegante no palco, e aí naqueles momentos de, né, que eles estão ali quase que parando entre uma música e outra, a gente olha para eles e a gente faz assim, ó, como se dissesse: acalme-se, tá tudo certo, acalme-se, que as coisas estão, né, digamos assim, se desenvolvendo, o show já começou, aí a euforia vai baixando e a respiração começa a se controlar. Aí eles começam a ter esse controle maior e aí vai fluindo naturalmente. Aí ele começa a se lembrar de tudo que foi treinado e aí, consequentemente, o show flui. Então, muitas vezes tem esses momentos críticos que a gente tem que olhar para eles e, ó, e aí mostrar para eles: olha, acalme-se que tá tudo certo. E aí eles retomam e eles conseguem administrar isso tranquilamente. Mas é treino. A gente precisa treinar. Treinar da maneira que eles atuam. Então é treinar dançando. Então, nos ensaios de dança, a gente está ali. A gente está ali e a gente está vendo: olha, nesse momento tem que ter base, nesse momento é melhor você deixar o público cantar, nesse momento você primeiro gira para depois você falar determinada frase. Então a gente vai administrando dessa forma, com treinamento. E é lógico, inicialmente
só a respiração e depois a gente junta respiração e canto e em seguida a dança e o canto juntamente com tudo, né? Com todo. Dando continuidade à nossa série de perguntas, a gente sabe que os atletas da voz, eles precisam ter uma rotina de cuidados vocais que muitas vezes envolve grandes mudanças de hábitos, né? Muito bem Uhum, estabelecida, para que durante as apresentações eles consigam performar com excelência, envolver o público na melodia e principalmente prezar pelo bem-estar vocal. No axé, muitos cantores possuem uma alta demanda de shows. E por ser um ritmo musical que exige grande movimentação corporal, a dinâmica profissional desse público tende a ser bem mais agitada, né? E cansativa uhum. também. Desse modo, como funciona a nossa atuação como fonoaudiólogos no processo de conscientização em relação a essa rotina de cuidados vocais que deve ser seguida à risca? Uhum. Então, eu digo sempre que tudo começa na anamnese e que a gente está sempre avaliando o cantor. Eu nunca digo assim, não, eu só avalio um cantor uma vez, só faço uma avaliação em loco. Não, a gente está sempre observando e sempre pontuando. Então, eu deixo muito claro com relação a todas as orientações relacionadas à saúde vocal. Como você falou, a rotina deles é muito louca. Eles trocam o dia pela noite. Então, consequentemente, eles dormem muito pouco também. E a qualidade do sono não é a mesma coisa, tá? Porque o nosso corpo, né, a gente tem a melatonina, a gente produz a melatonina e a melatonina ela age durante a noite. Então, é o momento que a gente deve estar dormindo é a noite. Então, a qualidade já não é boa. Então, eu sempre pontuo para eles, o sono, ele é um remédio para vocês, tá? Ele precisa ser, digamos assim, precisa ser muito mais valorizado por esses cantores. Eles precisam valorizar as horas dele de sono e aproveitar o máximo que eles podem. Então, o momentozinho que ele está no ônibus, que der para dormir, vai dormir. No momento que ele está em casa e que não tem uma reunião, vai dormir. Então, eu estou sempre pontuando isso. Uma outra coisa que é muito comum nesses cantores é o refluxo. Então, por ter refluxo, então existe uma restrição também com relação à alimentação. E a estrada é cruel. Muitas vezes a gente está na estrada e a gente vai parar para tomar café em um botequinho, numa beira de estrada. Então, é aquele cafezinho preto que tem lá, é o pão com manteiga, é o queijo quente, tá? Muitas vezes não tem uma alimentação, não tem uma qualidade de alimentos que deveria ter para que se evite esse refluxo. Então, é cuidar, lógico, né? Se tiver que tomar medicamento, toma o medicamento, mas a gente tentar evitar o máximo possível. Então, se possível, por exemplo, na estrada, levar uma marmitinha deles, né, com determinados alimentos para que se evite justamente esse tipo de alimentação de má qualidade da estrada. Antes do show, tentar não estar com a barriga muito cheia, mas comer alguma coisa, porque com a barriga muito vazia também é ruim, porque eles estão super energizados, então eles gastam muita energia, o metabolismo vai para lá para cima, termina que eles ficam somente com ácido no corpo. E aí, consequentemente, o refluxo sobe somente com ácido. Então, precisa se comer alguma coisa, mas é lógico que não é uma feijoada, não é uma rabada, tá? Não é um cozido. Precisa se comer de maneira moderada antes de ir, precisa se alimentar de maneira moderada antes de atuar. Com relação também ao microfone, eu sempre falo para eles, olha, seu microfone é seu EPI, é seu instrumento de trabalho, então ele é somente seu. Seu microfone não é para ser passado nem para os cantores convidados, a não ser que seja uma emergência, lógico. Então, por exemplo, tem que ter um microfone reserva, tá? Que é o microfone dele, e tem que ter um microfone reserva para outras pessoas cantarem. Esse microfone é só seu. Esse é só seu. É ele que vai estar ali recebendo toda aquela saliva que é somente sua, tá? Então não é para repassar esse microfone para outras pessoas, porque é EPI, é um instrumento de proteção individual. E a partir do momento que você vai passando, né, de boca em boca, muitas vezes eles encostam nos lábios, então pode de repente, né, inclusive, adquirir uma virose, uma inflamação por causa disso. Então, esse microfone é importante e um microfone de qualidade, porque o microfone de qualidade é importante para ele diminuir o esforço vocal. Lógico que a gente sabe que tem aqueles cantores que estão no início de carreira, mas aqueles que já estão, né, com uma carreira consolidada, eles têm condições de comprar um microfone de qualidade para diminuir a sobrecarga vocal, né? Um microfone que dê um conforto vocal. E eles conhecem a voz dele, então eles sabem qual é o microfone que melhor se adequa e a gente também ajuda isso. O retorno intra-auricular é outra coisa também com relação à saúde vocal e à saúde auditiva,
que é extremamente importante. O in-ear, ou seja, o em-retorno que é no ouvido, ele é muito melhor para esses cantores, que eles conseguem se ouvir, conseguem ouvir a banda e também conseguem se proteger com relação ao barulho, ao ruído ambiental. Porque, na maioria das vezes, eles já têm uma perda auditiva. E aí, esse in-ear, eles também eles vedam. E se, lógico, que a gente tem aqueles cantores, os cantores de axé principalmente, eles gostam de interagir muito com o público, eles precisam ouvir o público. Isso move eles. Isso faz com que o show fique muito mais agitado, com que eles tenham mais garra. Então, muitas vezes, eles colocam somente um e deixam o outro sem o in-ear, porque eles querem ouvir o público. Então, o que a gente tem que fazer? Reveza. Reveza para não sobrecarregar apenas uma orelha. Então, a gente precisa fazer isso e dar consciência a ele. Vocês precisam fazer isso, porque é uma proteção para vocês. O seu ouvido é extremamente importante para o canto. Se eles não ouvem bem, eles não cantam bem. Você precisa se ouvir para que você afine. Então, isso daqui também tem que ser algo precioso. A audição é preciosa para o cantor. Então, consequentemente, é algo também que eu cobro. Então, a audição é algo que é precioso para o cantor, para afinação e para a própria audição mesmo, para o próprio equilíbrio. Então, eu prezo muito por isso. Então, como dizem eles, eu fico apertando a mente deles, ok, vamos trocar de lado. O show passado você estava com esse, nesse show você tem que estar com outro, tá? Para que a gente descanse o ouvido, para que a gente tenha esse equilíbrio, essa equalização. E se tiver uma perda auditiva também, chama um fono, um audiologista que vai lá na mesa do som, juntamente com o técnico de som, e equaliza essas frequências, porque o cantor ele precisa estar com a frequência equalizada para que ele ouça tudo de maneira perfeita. E não fique, não estou me ouvindo, eu não estou ouvindo tal coisa, eu não estou conseguindo me ouvir, eu não estou ouvindo coro. Então, é importante que, se ele tem perda auditiva, essa perda ela seja equalizada, juntamente com o técnico de som e um fonoaudiólogo audiologista, aí eles equalizam essa voz, dão um ganho nas frequências que estão mais baixas, ou seja, que possuem perda, para que essa audição fique flat e eles consigam ouvir de maneira perfeita e potencialize também a performance dele e diminui o esforço vocal, porque também, se eles não se ouvem, eles vão gritar. E aí, consequentemente, quando a gente equaliza, né, essa questão da sua própria voz no in-ear, eles conseguem cantar sem esforço, tá? A hidratação. A hidratação, eu sou chata, eu fico de olho, né? Eu fico fazendo gestos, está na hora de beber água, tá? Quando a gente desce também nos períodos de carnaval, vamos fazer a nebulização com soro fisiológico, também para umidificar o corpo. Muitas vezes eles utilizam também carboidrato de digestão rápida, porque não dá tempo de comer, então isso dá energia também para fazer com que eles fiquem no percurso, eles fiquem bem no percurso, não caia o rendimento também corporal, porque se caiu com o rendimento corporal, cai também o vocal, tá? É uma sequência, digamos assim, tá? De regressão. Então, a gente tem que segurar tudo. A gente também tem que estar de olho com relação a bebidas alcoólicas. Então, desses momentos, tira, corta, tá? Bebidas alcoólicas e cigarro, se fumar, vape, enfim. A gente tem que tirar tudo o que é nocivo para a prega vocal. E a gente sabe que o cigarro, tá? A bebida, eles são péssimos para a prega vocal. Então, para aqueles cantores que têm um costume, durante o carnaval, é tirar. Eles precisam tirar, porque senão eles não vão aguentar. Mas na maioria das vezes eles não utilizam. Então, é muito raro você observar um cantor de axé que faça a utilização dessas substâncias, porque eles sabem que a demanda é muito grande e eles perdem muita qualidade. Então, no início da carreira eles poderiam até fazer, mas depois eles viram que o bicho foi pegando. Então, muitos largaram mesmo. Então, só bebem realmente em momentos sociais, tá? Não, um aniversário, um casamento, algo desse tipo, mas durante o trabalho eles não fazem o uso, tá, desses elementos nocivos à qualidade vocal. Outra coisa que também eu sempre bato na tecla, que tem que ocorrer ao longo do ano, que é o condicionamento corporal. Então, fazer uma atividade física. O cardio é importante para esses cantores. Eles dançam muito, eles se movimentam muito no palco. Por mais também que a gente faça exercício de respiração, que a gente condicione essa respiração, se eles estiverem com o corpo descondicionado, eles também não vão ter um bom rendimento durante o palco, porque pede muito isso. Aí muitas vezes eles ficam com cãibra, muitas vezes eles ficam sentindo dor, eles se lesionam durante uma dança. E por quê? Porque não condicionou o corpo. Então, condicionamento corporal, atividade física é importante. E aí eu friso, não se pode fazer atividade física falando, correr cantando. Então, faça sua atividade física quietinho, tranquilo, sem estar falando, tá? Evita a hipertrofia, principalmente em região de membros superiores, porque essa região de trapézio, escaleno,
que é uma musculatura que é acessória à musculatura extrínseca, se a gente encurtar, a gente também vai ter consequência nessa musculatura extrínseca e a laringe vai subir, e aí, consequentemente, vai apertar mais, porque naturalmente eles já cantam com a laringe mais alta, porque é um estilo musical que pede uma frequência mais alta. Então, não é somente o CT que está aí atuando, os músculos extrínsecos da laringe também estão. Então, a gente precisa conservar essa região também, tá? De cintura escapular, diminuir tensão. Então, eu peço, olha, não façam hipertrofia de membros superiores. A gente precisa dela, a gente precisa dessa elasticidade, não de dureza e não de tensão para o canto. Então, eu sempre friso também com relação a essa questão. Então, basicamente, essas orientações eu sempre dou. A gente tem que sempre estar pontuando. Não é somente na anamnese. Olha, lembra isso? E muitas vezes eles perguntam. Eles perguntam, me lembra aí mesmo por que isso aqui não é bom? Me lembra aí por que que a pastilha não é bom? Me lembra aí por que que o chá de alguma coisa não faz, né? O chá de romã não faz o efeito. Então, a gente vai sempre recapitulando. E como eles falam aqui em Salvador, a gente muitas vezes apertando a mente. Olha, toma cuidado, porque você vai ter show daqui a 3 dias. Olha, não, toma cuidado, o carnaval tá chegando. Então a gente vai pontuando isso. Precisa dormir, precisa se alimentar bem. Então a gente vai pontuando, vai pontuando. E outra coisa também que eu não posso esquecer: o hábito de falar forte. O hábito de estar sempre falando lá em cima, porque está num ambiente geralmente ruidoso, então se acostumam a falar, né, num volume imenso. Então a gente também tem que monitorar isso, para que no dia a dia eles estejam, ó, com o volume no lugar e não sobrecarreguem durante a voz falada, porque já basta na voz cantada. Muito bem, Emily. Antes de encerrar, eu queria saber se você tem alguma mensagem para deixar para os nossos ouvintes. A gente tem muitos alunos que estão na graduação de fono, mas também temos Uhum. já fonoaudiólogos formados que escutam o nosso podcast. Então, eu queria que você deixasse alguma mensagem ou talvez um conselho, alguma coisa que foi importante na sua vida, na sua formação e que você leva consigo. Então, eu queria deixar esse momento aberto para você. Ah, sim, com certeza. Então eu sempre falo para os meus alunos, né, por ser professora também, que na aula de canto não, na realidade a área de voz é uma área que é super prazerosa, mas é um desafio. É um desafio muito grande, porque você cuidar de cantor é lidar também com uma área e uma nomenclatura nova. Então a gente precisa estar sempre estudando e sempre se atualizando. A gente precisa saber do linguajar deles. A gente precisa saber do comportamento deles. A gente precisa interagir com toda a equipe. Então a gente precisa estar sempre estudando, sempre estudando. O cantor de alta performance, né, especificamente os cantores de trio com quem eu trabalho bastante, eles são desafiadores. Então, se você me perguntar quando você começou, foi imediatamente logo depois que você se formou a trabalhar com esses cantores de trio? Não. Eu demorei em cerca de 8 anos para ter coragem de subir no trio elétrico e acompanhar um cantor de trio, porque é uma responsabilidade imensa, uma responsabilidade imensa. São contratos milionários e aquela voz ele está na sua mão. E aí tem o empresário e o próprio cantor que coloca literalmente a voz dele na sua mão. É do tipo assim, eu vou fazer o que eu quiser mesmo, eu vou me acabar aqui porque eu tenho uma fono que me garante. Então é assim que eles pensam. Então a gente tem que estar preparado para isso. Para isso a gente precisa ter uma bagagem. E aí essa bagagem, ela vai ser dada principalmente, inicialmente, por meio do aprendizado do tratamento da voz clínica. Então inicia-se com a voz clínica, para depois ir para a voz profissional e em seguida ir para esses nichos mais específicos. E aí, quando eu falo voz profissional artística, aí eu estou falando de tudo. Eu estou falando do cantor de MPB, eu estou falando do cantor de pop, estou falando do cantor de barzinho, eu estou falando também dos outros profissionais de voz falada, então eu estou falando do ator, eu estou falando de jornalista. Então, eu fui percorrendo esse percurso, né, de primeiro saber muito de voz clínica, depois ir para a voz artística, para depois ir para esse nicho específico que é muito mais complexo e muito mais desafiante. Então, eu deixo o recado para todos aqueles que têm vontade de trabalhar, que é trabalhem mesmo, que a gente precisa, eles precisam da gente. A gente tem uma quantidade muito pequena de fonoaudiólogos que trabalham com eles, mas é importante que se aprofundem no assunto, né? Que estudem fisiologia do exercício, tá? Fisiologia muscular, que é isso que faz com que eles consigam cantar.
Então, todo o meu trabalho, ele é baseado na fisiologia do exercício. Eu estou lidando com músculo, 80% da prega vocal é músculo. E tem uma mucosa que é extremamente sensível. Então, eu estudo muito essa área para que, baseada na fisiologia do exercício, eu consiga fazer com que eles tenham o condicionamento perfeito durante o ano e, consequentemente, eles consigam cantar durante 14 dias por mais de 8 horas seguidas, cada dia no carnaval. Então, é buscando, é estudando, é se aprimorando, sabe? E começando do começo, não pulando etapas, porque essas etapas são extremamente importantes para que a gente tenha esse raciocínio clínico, porque é raciocínio clínico. É tudo raciocínio clínico. O que é que eu vou fazer agora, nesse momento que essa voz está assim, em pleno domingo de carnaval? Sabe? Então, é raciocínio clínico. Não tem como a gente fazer com que aquela voz suba se a gente não tiver o raciocínio clínico, se a gente não tiver essa experiência da voz clínica, essa experiência da fisiologia do exercício para saber lidar com esse cantor. E aí vem essa questão também toda da ansiedade que a gente também tem que saber lidar. Porque muitas vezes a gente também fica ansiosa, mas a gente não pode demonstrar. A gente fica preocupado, mas a gente não pode demonstrar. A gente tem que dizer, não, tá tudo bem, sua voz tá aí e ela vai sair, sabe? E é assim que a gente tem que estar ali. Não adianta, porque se você passar insegurança para ele não vai querer mais te ver, né? O artista não vai querer mais te ver porque, pô, você veio para cá e você não está me passando segurança, então isso daí é extremamente importante. Então esse é o recado que eu dou para os estudantes de fono ou os fonoaudiólogos que queiram trabalhar com cantores de alta performance, cantores de trio, cantores de musical, cantores líricos, que também são cantores de alta performance, cantores de barzinho, e aí eu digo os barzinhos, aqueles cantores de barzinho que cantam 3 horas por noite, de quarta a domingo, também são considerados cantores de alta performance. Esses cantores também exigem um trabalho muscular e de condicionamento muito grande. Então, a gente precisa estudar, a gente precisa se aprimorar para que a gente consiga trabalhar de maneira eficiente e entregue essa voz de maneira perfeita, potencializada e faça com que essa performance ela seja a melhor possível para esse cantor. Então, esse é o meu recado. E eu também gostaria de agradecer essa oportunidade, tá? Uma honra estar aqui com vocês. Contem comigo para o que precisar, tá? E muito obrigada mesmo pelo convite. Eu já quero aqui iniciar os agradecimentos. Emily, você é uma querida. A gente aprendeu muito aqui. Você é uma simpatia de pessoa, então foi um momento incrível. Muito, muito, muito obrigada por contribuir, por compartilhar, sabe, do seu conhecimento com a gente. E é isso. Espero lhe encontrar no congresso, quem sabe. E mais uma vez, Vamos sim, com certeza. Estarei lá. Espero que vocês estejam também. Se não estiver, a gente vai ter outras oportunidades, vão ter cursos, enfim, outros encontros. Mas muito, muito obrigada. Muito obrigada, Labose Natal. Muito obrigada. Com certeza, estarei lá. Espero que vocês estejam também. Se não estiver, a gente vai ter outras oportunidades, vão ter cursos, enfim, outros encontros. Mas muito, muito obrigada. Muito obrigada, Labose.